tem nos permitido viver longe do propósito de Deus. Eu estou vendo o problema, mas eu fecho os olhos para ele. Se há um elefante branco na sala, resolva esse problema. Eu escutei uma frase na minha adolescência que eu nunca mais esqueci. Ninguém tropeça numa montanha. Todo mundo tropeça em pedras pequenas. É uma pedra hoje, é uma pedra amanhã, uma pedra depois. E o que acontece no final da história é que eu caio. Eu desisto. Dalila põe ele para dormir, porque é a forma que a pessoa decide não lutar. É a forma que a pessoa desiste da luta. Desiste de guerrear, desiste de viver o propósito. Então ela põe ele para dormir, e o diabo tem colocado muita gente para dormir. E no final da sua história, o que faz ele perder aquela guerra é sua altivez. Eu me levantarei, mais uma vez, eu vencerei, como das outras vezes. Uma das piores coisas que o homem pode fazer na sua jornada, na sua vida, é viver achando que ele pode fazer tudo e que ele não precisa de Deus para nada. A sua vida jamais, a sua vida jamais será vivida na plenitude se Deus não te ajudar. Nós não podemos viver uma vida como alguém que olha para a circunstância, olha para o dilema, olha para as situações e acham que elas têm tudo o que elas precisam para vencer, para viver, para progredir, para fazer acontecer. Entrega essa glória para Deus. Essa glória não é sua. Essa glória não é minha. Essa glória não é nossa. Nós vamos terminar a nossa jornada dando a Deus o que lhe é devido. Eu entregarei para Deus tudo que Ele mesmo fez por mim. É isso. Essa é a conta. É assim que a gente termina a jornada. Dando a Deus toda a glória. Eu não sou o meu próprio Salvador. Eu não me salvo. Eu ganho de Deus força e graça para poder viver e vencer tudo o que eu preciso dentro da minha jornada. Sansão cai por causa desses 4 itens que os permeiam. Eu disse a vocês que eu estou meditando alguns meses na história de Sansão. Meditando nessas histórias, me alimentando delas, buscando de Deus essas estratégias que faltou em Sansão. E eu confesso a vocês que quando eu comecei a meditar na história de Sansão, eu automaticamente pensei assim: Deus está me levando a estudar a história de Sansão para que eu aprenda sobre a história de como não fazer. Porque tem algumas histórias na Bíblia de que Deus olha e Deus fala assim: olha, não faça igual, não ande igual, olhe bem o caminho errado que tomou para que você não tome. Isso tudo é fonte de sabedoria, não é verdade? E quando eu comecei a meditar na vida de Sansão, eu estava com essa cabeça, sabe? Eu pensei assim, eu falei, caramba, eu vou aprender aqui na história dele como não fazer. E eu confesso que esses dias o Espírito Santo, ele mudou para mim a história de Sansão diante da minha vista. Porque o Espírito Santo me falou uma coisa, me fez uma pergunta. Ele falou assim: Karen, quando Sansão foi escolhido lá no seu nascimento, você acha que Deus não sabia que ele se deitaria com a prostituta? Eu falei, de maneira nenhuma, Deus é onisciente, ele sabia. Você acha que Deus não sabia que ele se deitaria com Dalila? Eu falei, de jeito nenhum, sabia. E talvez por isso que Deus tenha escrito a respeito do nascimento de Sansão, para que a gente possa ter certeza que mesmo com todos esses percalços, Deus ainda escolheu ele. Com todas essas falhas, Deus ainda o escolheu. Quando o Espírito Santo me falou isso, e eu falei, Pai, uau, os nossos pecados, nós não somos escolhidos por tão bonitinho que somos, por tão perfeito que somos, por tão íntegros que somos, porque a gente nem é nada disso. É a grande realidade. Falta muito ainda para a gente ficar ruim, falta muito. Agora, Deus nos escolhe, porque a nossa vida vai trazer uma mensagem. E a vida de Sansão
traz uma mensagem nos últimos 5 minutos da sua vida. Porque quando ele está vivendo os seus últimos 5 minutos, ele transfere para nós a mensagem do que Deus espera, Mateus. E a mensagem do que Deus espera é: eu quero um homem diante de mim, quebrantado, sabendo quem é e sabendo quem eu sou, e com capacidade de morrer. Essa é a mensagem da vida de Sansão. Se nós vivermos os nossos minutos da vida com nessa mesma cena que Sansão estava, então nós cumpriremos cabalmente o nosso propósito. Karen, como que eu vou cumprir o meu propósito? Estando diante de Deus, quebrantado. É o primeiro momento da vida de Sansão que ele consegue se quebrantar, que ele consegue saber quem ele era. Eu disse a você que Sansão estava sempre fazendo aquilo que lhe dava prazer, aquilo que estava diante dos olhos, não é verdade? E para que ele pudesse olhar para dentro de si mesmo, o Senhor faz com que os filisteus furem os seus olhos. Porque quando seus olhos na terra foram furados, os seus olhos internos abriram. E ele conseguiu ver quem ele era. O homem pequeno, o homem difícil, o homem complicado. Então ele consegue entregar a Deus um clamor de verdade. Um clamor que ele deveria ter entregado a vida toda. Um clamor que ele deveria ter depositado diante dos pés do Senhor a vida toda. Porque Deus, quando nos chama, Ele sabe quais são as nossas fraquezas. Mas Ele espera também que nós sejamos pessoas que nos quebrantemos e diga: Senhor, não dou conta.